Passo agora a palavra ao pastor Natanael Rinaldi Filho, que está trazendo uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Amém? Fico com a palavra, nós voltamos após o intervalo. Deus abençoe. A palavra de Deus nos diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 26, verso 1, naquele dia se encontrará este cântico na terra de Judá. Aliás, se entoará. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Uma das características do povo de Deus, povo cristão, é a música, é o cântico. Gostamos de cantar. Quando temos uma nova vida com Cristo, é algo que flui naturalmente dos nossos corações, este louvor a Deus, esta troca que podemos oferecer a Deus no nosso culto racional. Nosso coração se alegra, nosso coração está feliz por conhecer o Senhor Jesus Cristo. E o louvor, ele flui como algo natural do nosso ser interior. Nós vemos, por exemplo, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 16, ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Como se fosse algo automático. Devemos louvar a Deus constantemente. E nós vemos nesse livro, que é um profeta messiânico, profeta Isaías, que ele fala a respeito disso. Por exemplo, no capítulo 24, verso 14, ele diz: estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor. Clamarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, mas eu digo, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. Então, em contraste com o regozijo da vitória futura contra o mal, que o profeta messiânico ele via a primeira e a segunda vinda do Senhor, ele vivia num ambiente nada favorável, por isso ele se aflige por causa do pecado e da falsidade que existia ao seu redor. Mas era uma pessoa que estava procurando sempre glorificar o nome do Senhor. Encontramos também no capítulo 25, ó Senhor, verso 1, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas.
Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Então, é algo que podemos encontrar com bastante relevância na palavra do Senhor. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Por que encontramos este cântico? Porque uma das ênfases que o profeta faz é com relação a dois aspectos, duas características que a vida com Cristo nos oferece. A primeira é a retidão e a segunda é a paz. Não pode haver verdadeira paz sem retidão. As pessoas buscam fazerem movimento de paz, mas nós sabemos que somente Jesus Cristo, conforme Isaías capítulo 9, verso 6, Ele é o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Então Ele é o único que pode nos dar paz. E em Isaías 32, ele fala sobre isso, a retidão e a paz, no verso 17. O efeito da justiça, quando temos a justiça que vem da parte de Deus em Cristo Jesus, porque Cristo é a nossa justiça. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos oferece essa justiça. E o profeta diz assim, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Não pode haver retidão sem a salvação de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa retidão é conseguida lá na cruz do Calvário. Cristo conseguiu para nós. Então precisamos, não por obras meritórias que possamos fazer para Deus, porque são obras falhas, mortas, mas através da justiça de Cristo, que se manifestou lá na cruz do Calvário, nós somos justificados. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 3, verso 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Daí a retidão, ela precisa ser efetuada. Então podemos falar que foi no Calvário que a justiça e a paz se encontraram. Tem um versículo, melhor falando, o pastor Natanael não gostava de usar a palavra verso, mas ele usava versículo, que verso pode ser uma outra parte de uma leitura. O Salmo 85, verso 10 diz, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Olha aqui, termo poético que o salmista encontra quando o Senhor Jesus realizou a justiça e a paz. Então, nós vemos que um dia o Senhor reinará na terra da promessa,
porque este capítulo 26, ele fala também do cântico, quando teremos o chamado milênio. E aqui fala o início desse verso, primeiro, voltando para Isaías 26, naquele dia. Que dia será esse? Um dia muito ressaltado, tanto pelos profetas chamados maiores como menores. Será o dia do Senhor, dia que Deus vai intervir diretamente, trazendo salvação ao seu povo e castigo ao povo rebelde. As bênçãos se seguirão quando o Senhor derrotar os seus inimigos. Mas esse texto rico que encontramos neste capítulo 26 do profeta, nos falam que este cântico ele será entoado na terra de Judá e uma cidade forte temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Nós sabemos que pela história do povo de Israel, Samaria foi destruída pelos assírios. Jerusalém foi destruída pelos chamados babilônios. Mas aqui, esta cidade, ela será forte. Ela será uma cidade invencível. Ela será a nova Jerusalém. No dia do Senhor, Deus arrasará as cidades arrogantes da terra, como podemos ver no verso 5, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão e a derribará até o pó. Então, todas essas cidades que hoje têm uma vida noturna, uma vida arrogante, uma vida pecaminosa, ela será derribada, como diz aqui o texto, e Deus estará colocando esta cidade no Monte Santo para a glória do Senhor. Encontramos isso em Isaías capítulo 2, verso 1 a 5, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então Jerusalém não será mais uma cidade pecaminosa, como encontramos a referência do profeta Isaías no capítulo 1, quando ele diz, por exemplo: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Mas será uma cidade justa para um povo santo, cujos pecados foram purificados. E esta visão nós encontramos também no livro de Zacarias, capítulo 13, verso 1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Então, aqui nós vemos somente
aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo entrarão nesta cidade. Pelo fato de crer, terão paz, porque Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra paz no hebraico significa shalom, muito mais do que o fim de uma guerra. Nós, biblicamente falamos, na linguagem bíblica, nós estávamos sem Cristo e estávamos como inimigos de Deus. Existia um litígio, uma guerra entre nós e Deus. Não queríamos saber de Deus. Mas agora esta guerra foi findada. E isto, além de findar esta guerra, essa palavra shalom inclui bênçãos como, por exemplo, plenitude, vigor, quietude da alma, preservação, perfeição. Então, podemos ver o exemplo ilustrando dos chamados judeus, que normalmente se cumprimentam perguntando: qual é a sua paz? Qual a origem da sua paz? E aqui entra um aspecto muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje, porque o profeta Isaías, ele responde: minha paz vem do Senhor. A nossa paz não pode vir de nós mesmos, tipo pensamento positivo, coisas humanistas, mas nós temos que entender que a paz vem do Senhor, é o que o profeta fala no verso 3 deste capítulo 26 de Isaías. Tu conservarás em paz. Esse tu está falando de Deus, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, somente Cristo pode nos dar esta paz. Por isso, Paulo, utilizando-se provavelmente deste verso, ele dá uma instrução à igreja que estava em Filipos, no capítulo 4, ele fala sobre isso no seu verso 6, ele diz, e isso é para você, prezado ouvinte, que talvez esteja num momento de perturbação, notícias desfavoráveis, vivendo um momento de tristeza, momento de escassez. A palavra de Deus nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é a promessa para todas as pessoas, de todas as idades, que confiam na condição de serem salvas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, de conservarem a sua mente firme em Deus, de confiar nele em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias que podem acometer da nossa fragilidade como seres humanos, que nós somos pó, mas nós temos essa promessa, como por exemplo no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aqueles que não confiam em Deus,
eles são, como diz o profeta Isaías, capítulo 57, verso 21, ele define muito bem o contraste dessa paz. Mas os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Por mais que as pessoas busquem a paz neste mundo, fazem movimentos quando uma situação de injustiça acontece, nós sabemos que a verdadeira paz só pode vir do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no verso 4 de Isaías 26 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isso significa obedecer à risca. Esta ordenança, ela produzirá o maior resultado, que é a perfeita paz, como está aqui no verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está ligada, que está firme em ti, porque ele confia em ti. Como está a sua mente neste dia? Você confia no Senhor? Você tem colocado o Senhor como uma rocha angular, uma rocha eterna, uma rocha de esquina? Que Deus possa te abençoar e que essa paz que excede a todo entendimento esteja no seu coração e você possa ser uma pessoa que esteja cantando este novo cântico espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais ao Senhor. É a nossa oração neste dia. Amém.